Olá, senhores. Bora aí para uma questãozinha de fluxo de calor. Olha só. Tem-se cilindros de mesmas seções transversais de cobre, latão e aço, cujos comprimentos são respectivamente de 46 centímetros, 13 centímetros e 12 centímetros. Então eu percebo que a área de seção transversal de cada um desses cilindros é igual, tá? A gente pode chamar de A, o espaço que o calor pode fluir por dentro desse tubo, tá? Mas os comprimentos e o tipo de material de cada um deles é diferente. Soldam-se os três cilindros, formando um perfil em Y indicado na figura. O extremo livre do cilindro de cobre é mantido a 100 graus Celsius e os de latão e aço a 0 graus Celsius. Supor que a superfície lateral dos cilindros esteja isolada termicamente. Isso significa que não há perda de calor pela lateral do cilindro para o ambiente, tá? As condutibilidades térmicas do cobre, latão e aço valem, respectivamente, 0,92, 0,26 e 0,12, expressas em caloria por centímetro segundo grau Celsius. Então, perceba que a gente pode entrar com as distâncias em centímetros, devemos entrar com as distâncias em centímetros, né? A temperatura em grau Celsius. No estado estacionário, a temperatura na junção é igual a... Esse estado estacionário, senhores, ou estado permanente, tá? Ele é alcançado após algum tempo do aquecimento, é quando o calor flui de forma linear, de forma uniforme por toda a sua barra, tá? Então a gente pode falar que a variação está variando linearmente para nós, certo? E também nós temos aí que em todos os pontos de uma mesma seção transversal, ou seja, numa mesma linha que corta o seu tubo, a temperatura é a mesma em todos os pontos ali para nós, certo? Bom, o que nós vamos ter que entender? É que saindo da maior temperatura, que é o 100 graus Celsius, e indo para a menor temperatura, que é o 0 graus Celsius aqui para nós, ó, nós vamos ter calor fluindo. Nós vamos ter um fluxo de calor. O que nós temos que entender é o seguinte: esse fluxo de calor que chega nessa junção, senhores, ele vai se dividir. É como se você tivesse um fluxo de carros ali. Estão vindo 10 carros por minuto. A hora que elas chegam na junção, uma parte desses carros vai passar pelo tubo de aço e uma outra parcela vai acabar passando pelo tubo de latão. Então, nós vamos poder falar que o fluxo de calor que veio aqui no material cobre, ele se dividiu. Uma parte fluiu através da barra de aço, a outra parte fluiu através da nossa barra de latão. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Nós vamos poder falar que esse fluxo de cobre é exatamente igual o fluxo que foi pela barra de aço mais o fluxo de calor que passou lá pela barra de latão para nós. Certo? Vamos relembrar aqui, ó. Para a gente calcular fluxo de calor, uma das maneiras que nós temos de calcular, a partir das características físicas da barra, é pegar a condutividade da barra, vezes a área da seção, vezes a variação de temperatura, tudo isso dividido pela espessura. A espessura aqui, no caso, ela é representada pelo comprimento das barras, né? É aquela barreira, aquela distância que eu vou ter que percorrer desde uma extremidade até a outra. Então, substituindo a equação aqui, nós vamos ter a condutividade da barra C, vezes a área da barra de cobre, né, que eu vou chamar de A, e vezes a variação de temperatura da barra de cobre. Tudo isso dividido pela espessura ou o comprimento da barra de cobre. É igual. O fluxo da barra de aço vai ser a condutividade da barra de aço. A área da barra de aço eu vou chamar de A também, porque ele garantiu para nós que são 3 tubos de mesma seção transversal, de mesma área, né? E vezes a variação de temperatura que a barra de aço vai sofrer, tudo isso dividido pelo comprimento, que seria a espessura da barra de aço. E mais o fluxo de calor da barra de latão, que vai ser a condutibilidade da barra de latão. A área, de novo, é a mesma seção transversal, por isso que a gente pode chamar a área de A também. E a variação de temperatura que a barra de latão sofre, tudo isso dividido pelo comprimento de latão. Aqui, senhores, percebo que como os 3 tubos têm a mesma área, nós podemos cortar o azão. Estão vendo aqui? E agora é substituir os valores, ó. O coeficiente, a condutibilidade, né, ou a condutibilidade da barra de cobre, ele garantiu para nós que vale 0,92 caloria por centímetro segundo grau Celsius. Vezes a variação de temperatura, lembre-se que essa variação de temperatura é sempre a maior menos a menor. Aqui na nossa junção, que é onde ele está perguntando a temperatura, eu vou falar que existe uma temperatura tesão, que é o que eu quero determinar. Então, a barra de cobre vai de 100 até tesão, a maior menos a menor vai ficar 100
menos Tzão. Peão, podia ter chamado de X? Você podia ter chamado do que você quisesse, tá? Como é temperatura, eu resolvi chamar de T para nós aí. E tudo isso dividido pelo comprimento da barra de latão, que vale 46 centímetros. Tudo isso é igual. A condutividade da barra de aço. A barra de aço, a condutividade dela vale 12 centímetros, certo? Vale 12, desculpa, 0,12. Então, a condutividade vale 0,12 calorias por centímetro segundo grau Celsius. E a temperatura na barra de aço, ó, ela vai da temperatura T até zero. Então, é a maior, que é a temperatura T, menos a menor, que vale zero. E tudo isso dividido pelo comprimento, né? Esse comprimento nós sabemos que vale 12 centímetros o comprimento da barra de aço. Mais a equaçãozinha que vai ficar da barra de latão. A barra de latão, o coeficiente de dilatação, o coeficiente de condutibilidade térmica desse latão vale 0,26 calorias por segundo centímetro grau Celsius. A variação de temperatura ela também vai de T até zero no latão, então vai ficar a maior que é T, menos a menor que é zero. E tudo isso dividido pelo comprimento dessa barra de latão, que nós estamos vendo aqui na figura, que vale 13 centímetros para nós. Fechou? Agora é fazer continha, né? Aqui eu já vou fazer algumas simplificações. Olha que bacana. O 92 dividido por 46 aqui, senhores, se fosse 92 por 46, daria 2, né? Como é 0,92 dividido por 46, então simplificando isso aqui vai dar 0,02 para nós aqui. Tudo bem? E o 100 menos t vai ficar 100. Então a gente vai poder fazer 100 vezes 100 menos t, vai ficar 100 menos t, né? Então agora a gente vai ter que fazer distributivo aqui, ó. 0,02 vezes 100 dá 2. E 0,02 vezes tesão vai ficar 0,02 tesão para nós. Agora vamos no termo azul. Olha só. O 0,12 dividido por 12, se fosse 12 por 12, daria 1. Como é 0,12 dividido por 12, isso daqui vai dar 0,01. E aqui t menos 0 vai dar t. Portanto, nós ficaríamos aqui com 0,01 tesão. Mais o 0,26 dividido por 13, se fosse 26 por 13, daria 2. Como é 0,26 por 13, isso daqui de novo vai dar 0,02, assim como no primeiro termo. T menos 0 dá T, então isso aqui ficaria 0,02 tesão. Agora, ó, esse 0,2 tesão que está negativo, eu posso passar para a direita positivo, então vai ficar 2 do lado esquerdo. E do lado direito vai ficar 0,02 mais 0,02 mais 0,01. Isso aí vai dar um total de 0,05 tesão. Portanto, vamos chegar que essa temperatura vai ser o 2 e o 0,05 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E, portanto, a gente descobre que essa temperatura vale 40 graus Celsius para nós aqui. Belezinha? Que confirma aí como correta a nossa alternativa E. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até mais.